Sim, é isso mesmo que você está vendo. Tem um ventilador aqui atrás de mim, porque são mais de 10 da manhã aqui em Florianópolis, em plena segunda-feira, e está quente pra caramba, e eu vou me utilizar da tecnologia para filtrar o áudio desse vídeo. Quero pedir desculpas para você, porque eu estou rouco depois daquele fantástico, maravilhoso, espetacular Super Bowl 58 que aconteceu ontem em Las Vegas. Ah, você não curte futebol americano? Problema seu, sua vida é um fracasso. Você... Não, eu não vou xingar as pessoas, mas eu tenho pena de você que não acompanha talvez a melhor invenção do homem televisionada para o mundo inteiro. E, cara, que final. Que final de jogo épico. Que Super Bowl. Kansas City Chiefs 25, San Francisco 49ers 22. Eu já sabia que esse era um jogo histórico antes mesmo dele acontecer, porque eu entendia que ou a gente assistia uma dinastia se cristalizar diante dos nossos olhos, ou a gente testemunharia uma história incrível do jogador mais baixo a ser draftado no draft, o mais baixo recrutamento no draft a ganhar o Super Bowl. E aconteceu que Patrick Mahomes agora tem uma dinastia para chamar de sua, assim como o Kansas City Chiefs. O jogo foi maravilhoso, espetacular, épico, histórico, fantástico. Enfim, algumas perguntas são levantadas agora, como por exemplo, Mahomes já é o melhor de todos os tempos? Eu não sei se dá para responder essa pergunta agora, porque o Tom Brady meio que banalizou os títulos na NFL. Quando eu digo banalizar, ele deixa a impressão de que parece que é fácil ganhar o Super Bowl, e não é. Entre as coisas ou feitos que o ser humano tem neste planeta complexo e cheio de problemas chamado Terra, vencer o campeonato de futebol americano da NFL é uma das mais difíceis. É muito difícil você vencer um Super Bowl. É tão difícil quanto você ganhar uma medalha olímpica, ser campeão da Copa do Mundo, subir um Monte Everest. Então, o Brady com 7 títulos meio que banalizou isso. Banalizou no bom sentido, porque ele é tão espetacular que faz parecer fácil. Mahomes venceu 3 Super Bowls, onde ele, basicamente, teve que conduzir os times às viradas dessas conquistas. Foram 3 Super Bowls que, nos últimos minutos de cada jogo, o Kansas City Chiefs estava atrás. E foi o drive final do Mahomes que determinou a vitória do Kansas City Chiefs em cada uma das finais. Não que a defesa do Kansas City não tenha performado de forma impecável, isso realmente aconteceu, mas Mahomes mais uma vez foi decisivo. E uma das perguntas mais importantes, e mais importante ainda do que saber se ele é o melhor de todos os tempos com apenas 3 Super Bowls, é: o Mahomes é humano? Eu tenho uma teoria de que ele é um alienígena, porque o que ele faz em campo não é humano. O humano é o Brock Purdy, que infelizmente perdeu o jogo. Na verdade, o Brock Purdy, São Francisco 49ers, o George Kittle, Christopher McCaffrey, até mesmo o Kyle Shanahan, eles não perderam o jogo. Eles foram derrotados pelo Kansas City Chiefs, porque eu não consigo imaginar absolutamente nada que o Kyle Shanahan podia ter feito de diferente para vencer o jogo ontem contra o competentíssimo Kansas City Chiefs, comandado pelo Andy Reid. Aliás, torcedores do 49ers, eu sei, foi doído. O que o Mahomes fez ontem, no final daquela prorrogação, teve requintes de crueldade. Teve toques de maldade naquela campanha final. Ele destruiu 8 minutos de relógio e a impressão que fica é que ele quis debochar de todo mundo, fazendo com que aqueles últimos segundos se esvaíssem só para dar aquele passe na endzone para touchdown. Mas eu peço para os torcedores dos 49ers, por favor, Brock Purdy não tem culpa de nada. Tá? Eu entendo que pro quarterback que mais rápido chegou ao Super Bowl a partir da estreia, ele só teve 26 jogos para disputar o Super Bowl, e
quem consegue analisar o jogo com um mínimo de frieza, tanto a final quanto a campanha do Purdy ao longo dos playoffs, sabe muito bem que o cara entregou uma performance estupenda. Tá? Tenho dúvidas se Trey Lance faria a mesma coisa, mais dúvidas ainda se Jimmy Garoppolo faria a mesma coisa. Então, não é culpa do Brock Purdy, e eu acredito sim que esse cara será um dos futuros da NFL. Ele é chamado de Cinderela, Mr. Irrelevant, mas eu entendo e acredito que ele vai ser um dos futuros da NFL. Não é culpa do Kyle Shanahan. Não é culpa nem do Moody, que é o kicker estreante dos 49ers, que errou um extra point. Aquele extra point poderia ter dado o título para São Francisco. Eu entendo que a essa altura do campeonato, o destino ou a competência, porque é meio perigoso falar em destino agora, a competência do Kansas City Chiefs foi determinante para que o time fosse o vencedor do Super Bowl. É um time forjado para ser campeão. É um time moldado, que sabe o caminho das pedras para manter a cabeça no lugar, ser equilibrado e conquistar o título. Tanto que escrevi no meu blog um artigo onde o título é o que faltou para os 49ers dessa vez. Eu acho que não faltou nada. Será que faltou? Foi o extra point? Pelos pontos, olhando apenas pelo placar, faltou o extra point, mas não, eu não consigo ver dessa forma. Eu não quero pensar em uma conquista que dessa vez foi demérito de um time que mostrou que tem sangue nas veias para conquistar campeonatos. Talvez a gente possa colocar na conta de que o Brock Purdy é muito novo e ele é o quinto quarterback mais novo a chegar no Super Bowl. Ele tem apenas 24 anos de idade. É apenas a segunda temporada do cara, apenas a primeira temporada completa, e ele conduziu o time ao Super Bowl. Quem sabe esse jogo fosse o segundo Super Bowl da carreira do Brock Purdy se ele não tivesse se contundido na final da NFC no ano passado contra o Philadelphia Eagles. Quem sabe? Nunca saberemos. Então, para os torcedores do Niners, fica aquele gosto amargo e, assim como acontece hoje com o Buffalo Bills, que precisa ir para um terapeuta por conta das eliminações contra o Kansas City Chiefs, e acho que Josh Allen precisa fazer o que o Nico Rosberg fez na Fórmula 1 para vencer o Lewis Hamilton, que é mudar tudo, mudar internamente, mudar visão de jogo, procurar um terapeuta, mudar a alimentação, fazer pilates, sei lá, ler livro de autoajuda. Acredito que a mesma coisa pode acontecer com o pessoal do San Francisco 49ers depois dessa derrota, porque foi traumático. Foi algo traumático que aconteceu ontem para os torcedores dos Niners. E para os torcedores dos Chiefs, eu acredito que essa torcida está aumentando de forma exponencial no Brasil, porque é muito difícil não torcer para o Mahomes e para esse time, e para o Travis Kelce, o Isaiah Pacheco, apesar dos erros, enfim, Marcus Valdes-Scantling. É um time forjado para ser campeão. E é incrível como o mérito do Mahomes é elevado nesse caso. Porque o time é desmontado, ele ganha o título. Ele perde recebedores, ele perde o principal recebedor, o principal running back dele, ele ganha o título. Ao longo de toda a temporada, a equipe de ataque tem problemas das recepções e ele ganha o título. É impressionante como esse time é forjado, moldado e preparado para ser campeão. E como o Anthony Curti fala, Mahomes virou o porteiro da AFC. Quem quiser ser campeão da AFC e quem quiser ser campeão do Super Bowl precisa hoje passar pelo Kansas City Chiefs e do Patrick Mahomes. E se tudo der certo, se as contusões deixarem, e se o Kansas City Chiefs for eficiente e se reformular, porque muito provavelmente vai perder Travis Kelce, que deve se aposentar, talvez perca o Andy Reid, que também pode se aposentar, mas há quem diga que ele vai ficar, pelo menos ele confirmou que descarta a ideia da aposentadoria por enquanto. Se tudo der certo, talvez, muito provavelmente, Patrick Mahomes vai superar o Tom Brady e será
o GOAT será o melhor jogador de todos os tempos. Sim, nós estamos testemunhando a história sendo escrita diante dos nossos olhos. E torcedor dos Patriots, isso não é demérito. No mundo dos esportes é o que normalmente acontece e é o que a gente espera que aconteça. Sempre alguém vai superar alguém. É o ciclo da vida, inclusive. O que talvez a gente não esperasse é que viesse alguém que está sim revolucionando a NFL, está revolucionando a posição de quarterback, está mudando os paradigmas da liga tão rápido, tão cedo. Mahomes tem apenas 6 anos como titular no Kansas City Chiefs. E não vamos nos esquecer que Tom Brady levou 2 décadas para construir o seu legado e que ele ficou 10 anos sem conquistar um título na liga. Isso também é importante, isso também é relevante na discussão de GOAT. Aliás, só aumenta o mérito do Tom Brady o fato dele ter resistido, dele ter se mantido saudável. Ter se mantido saudável é ótimo, olha a falta de sono e o excesso de café. Dele se manter saudável durante 2 décadas e conquistar 7 títulos, sendo que na segunda metade da carreira o Brady jogou melhor do que na primeira metade. Então, isso vai entrar na equação no futuro para a gente saber quem é GOAT ou não. Do mais, um jogo tenso, um jogo que foi jogado como um jogo de xadrez, um jogo dominado pelas defesas. Para quem é mais leigo, pode entender que foi um jogo modorrento, que não aconteceu muita coisa, que o placar aparentemente é baixo, mas um jogo estrategicamente muito bem disputado. E um show do intervalo, Usher, amigo, 30 anos de carreira. Olha, eu me esqueci como o Usher tinha hits. Como o Usher tinha hits, eu me esqueci. Sinceramente, que show do intervalo. Entra fácil na lista de um dos melhores da história. É um show de Las Vegas, né? Todo mundo tava lá, cara. Acho que até eu, se eu procurar, tava lá no gramado do estádio lá em Las Vegas, dançando e pulando no show do Usher. E que Super Bowl. Um Super Bowl que não será esquecido. Um Super Bowl que entra fácil na lista de um dos melhores de todos os tempos. Eu só estou esperando agora para saber como que foi a audiência desse Super Bowl, para saber se ele vai entrar na lista de um dos mais assistidos pelo público norte-americano. E dessa vez, setembro vai demorar a chegar. Para o público brasileiro, para o fã brasileiro do futebol americano, setembro vai demorar a chegar. E em setembro, em 6 de setembro, eu sei onde eu vou estar. Não importa o que aconteça, não importa sob quais circunstâncias, mas em 6 de setembro eu estarei na Arena Corinthians para assistir o primeiro jogo de NFL da minha vida. Eu amo esse esporte há mais de 30 anos. Eu assisto esse esporte desde a época do Luciano do Vale na Bandeirantes. Eu fiquei madrugadas assistindo Sunday Night Football, Monday Night Football. Eu aprendi a amar esse esporte como parte da minha vida, como parte de ser alguém diferente. E a final deste ano, o Super Bowl 58 entre Chiefs e 49ers, é apenas mais um motivo e mais um elemento para que eu esteja em São Paulo em 6 de setembro de 2024. Um jogo histórico, o primeiro jogo em mais de 50 anos que a NFL vai realizar na rodada 1 em uma noite de sexta-feira, que normalmente é dedicada para o futebol americano universitário. Não tem como eu perder este capítulo da história do futebol americano no Brasil, dos esportes no Brasil, porque vai ser um evento épico, e da minha vida, porque eu mereço. Aos 45 eu entendi que eu tenho que me entregar todas as experiências que eu puder para ter memórias e histórias para contar daqui a 30 anos, quando o meu projeto de vida estiver concluído. É isso, tem 3 textos lá no eduardomoreira.com.br falando um pouco sobre o que eu senti diante desse jogo. Pode se inscrever nesse canal e me seguir nas redes sociais, eu estou no @oeduardomoreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.